E aí, sexto ano, vamos lá, vamos tentar continuar as nossas correções, né? Agora as propriedades da adição. Vamos relembrar primeiro quais são as 4 propriedades da adição. Nós temos aqui a propriedade comutativa, que é aquela que diz que se a gente alterar as parcelas, a ordem das parcelas, a gente não altera a nossa soma. Então aqui a gente tem 3 mais 2 sendo igual ao 2 mais 3. Não tem diferença nesse nosso cálculo, tá? Segunda propriedade, nós temos aqui o elemento neutro, que eu comentei com vocês aqui em alguns exercícios. O elemento neutro, no caso da soma, aquele que não altera o resultado final da soma, é o nosso zero, tá? Qualquer número somado a zero vai ser ele mesmo. A propriedade associativa. A associativa é quando a gente usa um parênteses, forçando a gente a ter que somar 2 números antes de somar um terceiro, um quarto, um elemento ali, tá? Então aqui, eu tenho entre parênteses o 4 mais 2, fora do parêntese mais 1. O que isso está significando para a gente? Que eu sou forçado a somar primeiro o 4 com o 2, para depois somar o 1. Então aqui, ó, 4 mais 2, 6. 6 mais 1, 7. Lá do outro lado, como é uma soma e não me interessa a ordem que eu somo lá da comutativa, essa associativa acaba sendo válida aqui para a gente também, ó. 2 mais 1, 3. Eu sou forçado a somar esses dois algarismos aqui, esses dois elementos, porque eles estão entre parênteses. Depois eu vou somar com o 4. Então aqui, ó, 2 mais 1, 3, com mais 4, 7 também, igual estava lá do outro lado. Então, ó, na adição de 3 ou mais números naturais, pode-se associar suas parcelas que o resultado não se alterará. Então, assim, seguindo também a ideia lá da comutativa. Não interessa a ordem que a gente some, nosso resultado vai ser o mesmo, tá? E por último, aqui a gente tem o fechamento. O fechamento ele é importante nessa parte que a gente está estudando de números naturais, que é o seguinte: se eu vou somar 2 ou mais números naturais, significa que o meu resultado tem que ser também um número natural. Tá? Não estamos estudando ainda números decimais ou outras formas de representar os números, outros conjuntos de números. Então a gente tem que se preocupar só com números naturais. Então, se eu somar 1 com 2, 1 mais 2 dá 3. E 3 também é um número natural, da mesma maneira que o 1 e que o 2. Tá? Então, é simplesmente uma explicação para isso. Então, vamos ver aqui nosso primeiro exercício, em que ele pergunta, em que ele pede para a gente completar com a ideia dessas propriedades o que vem escrito aqui nessas frases, tá? O que vem escrito nessas sentenças. Então, primeiro, ó, a ordem das parcelas não altera a soma, certo? Então, aqui, ó, a ordem das parcelas não altera a soma, o resultado final da nossa adição. Então, não altera a nossa soma. A letra B. Na adição de números naturais, valem as propriedades associativa, tem um espaço, fechamento e elemento neutro. Tá vendo? Ele deu 4 propriedades para a gente preencher aqui. 3 já estão preenchidas, está faltando uma só. Associativa já foi. Fechamento já foi. Elemento neutro já foi. Só faltou então a comutativa. Certo? Agora, a letra C. O número somado a o zero somado a um número não, espaço, esse número. O zero, quando ele é somado a um número qualquer, ele não altera o valor desse número. Ele não faz nada com esse número, porque o zero na adição é o nosso elemento neutro. Então, ele não altera esse número, tá? Letra D. Na adição, o zero é o nosso elemento neutro, não é isso? Então, aqui, ó, na adição, o zero é o elemento neutro.
A gente já até discutiu em sala de aula sobre a importância do zero, né? O que o zero representa para a gente. O zero, ele dá a ideia do nada, a ideia do vazio, e ele foi muito importante para quando a gente começou a ver números em que a gente tinha a seguinte situação, que a gente tinha, por exemplo, o 207. Aqui o 207 foi muito importante que esse zero tivesse no meio para que a gente não confundisse como os antigos escreviam, né? O 2 espaço 7. O zero foi inventado para resolver problemas para quando a gente tinha um espaço vazio representando o zero, que era algo muito ruim na época em que ele não existia e gerava muitas dúvidas, porque a gente não sabia se a pessoa que escreveu queria dizer que isso daqui era o 27, o 207 ou até 2007, se ela quis deixar dois espaços vazios aqui, a gente não conseguiu reconhecer. Então, sempre para gerar essa dúvida, a gente acaba tentando solucionar o problema. Então, a gente acabou solucionando o problema inventando esse número zero, tá? Isso aí a gente já falou em sala de aula, é sempre bom a gente lembrar, tá? Vamos então para a questão 6. Eu vou resolver essa questão 6, vou parar o vídeo e aí depois a gente continua fazendo as outras questões nos próximos vídeos, tá? Então vamos lá. Complete as sentenças abaixo de modo que as igualdades sejam verdadeiras. Então, primeiro a gente tem que pensar em quais são as propriedades que estão sendo aplicadas. Aqui a gente já vê o seguinte, ó, se nós temos parênteses envolvidos, significa que nós temos a propriedade da associação, a associativa, que força a gente a somar primeiro esses dois algarismos aqui. Então vamos lá, os dois números, né, ali. Então, ó, 4 mais 3 dá 7, e agora a gente soma o 2. 7 mais 2, 9. Essa igualdade, ele só está pedindo então para a gente resolver essa solução, né? Resolver esse cálculo. Então, 4 mais 3, 7, com mais 2, 9. Aqui ele põe os mesmos números da questão anterior, só que ele pede para que a gente veja o seguinte: agora eu quero somar na ordem, uma ordem diferente. Eu quero somar o 3 com o 2 primeiro. 3 mais 2, 5, com mais 4 também dá 9. Certo? Então aqui está dando o mesmo resultado. Agora eu quero que vocês prestem atenção nesse detalhezinho aqui. Olha essa letra C. Eu tenho desse lado e desse lado duas somas que a gente acabou de fazer. 4 mais 3 dá 7. Com mais 2 dava 9. Então eu tenho que esse lado aqui resulta em 9. E esse lado aqui, ó, 3 mais 2, 5, com mais 4 também dá 9. Então eu tenho que esse lado deu 9, esse lado deu 9. O que eu poderia representar então aqui no meio? Seria uma igualdade, um sinalzinho de igual, que representa então que não interessa a posição que eu ponha esses parênteses, eu vou acabar chegando no mesmo resultado final, tá bom? Essa propriedade, então, é a nossa propriedade associativa sendo representada em etapas, tá? Agora vamos olhar aqui a letra D. Na letra D eu tenho que o 9 mais 12 é igual a 9 mais 12 igual a 21. E aqui, 12 mais 9 também é igual a 21. Ou seja, os dois lados são iguais. Os dois lados formam, né, uma igualdade. Se esses dois lados formam uma igualdade, o que está sendo representado aqui? Eu estou trocando eles de posição e eles estão me resultando na mesma coisa. Se eles estão dando a mesma coisa, a gente acabou de olhar uma outra propriedade que a gente já tinha falado. Propriedade comutativa.
aquela que a ordem das parcelas não altera a soma. Então aqui, eu só alterei a ordem das parcelas, mas o resultado continuou o mesmo, eles continuaram iguais. Tá? Essa letra E, ela une duas propriedades. A troca das parcelas, né? 24 mais 0 e o 0 mais 24, mas também ela está destacando uma coisa aqui, ó, o zero. O zero, ele é o nosso elemento neutro. Então a gente está falando de duas propriedades ao mesmo tempo. A propriedade associativa e a propriedade do elemento neutro. Então, ó, 24 mais 0 é 24 e 0 mais 24 também é 24. Então a gente tem aqui outra igualdade. Tá? E a letra F, ele também está fazendo duas propriedades trabalharem juntas. A propriedade do elemento neutro e a propriedade que envolve o parênteses, que é a nossa propriedade da associação, certo? Ele força primeiro, então, a gente a somar esses dois números que estão entre os parênteses, 34 mais 0, que dá 34, para depois somar a esse terceiro número que apareceu aqui, o 2. Então, 34 mais 2, 36. Certo? Então, ó, vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo e já já eu tento postar outro.